A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é a evangelista Cícera Souza, amém? Moro aqui no município da Barra dos Coqueiros, sou casada com o evangelista Paulo Souza, congrego na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Esperança, a qual temos como pastores presidente o nosso pastor Zé de Oliveira e a nossa pastora Licélia de Oliveira. Tomamos de conta de uma congregação do Ministério Esperança, aqui mesmo nas Andorinhas, na rua Nelson Rodrigues, número 586, Caminho da Praia, Complexo Andorinhas. Estamos aqui, nossos dias de culto são dias de quarta, às 19h30 da noite, com a quarta do clamor, quarta profética, a qual está como um tema: e conhecereis a verdade vos libertará. Temos também ciclo de oração às 15h30 na sexta, às 15h30 da tarde, amém? E aos sábados temos nosso culto de adoração ao nosso Deus. Se caso um dia vocês quisessem fazer uma visita para nós, sintam-se convidados em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Estou passando aqui por esta manhã para passar um recado da parte de Deus. Ontem eu estava ministrando na congregação a qual meu esposo e eu tomamos de conta, e quando foi hoje pela manhã, o Espírito Santo ele começou a me impulsionar e pedir para que eu deixasse essa mensagem. Confesso aos amados irmãos que não sou acostumada a fazer isso, mas por causa da direção do Espírito Santo, eu estou disposta aqui a obedecer a sua voz. Amém? Ontem nós estávamos pregando no livro de Efésios. Amém? E como tema, o Senhor tinha me dado que nós devemos buscarmos ser cheios do Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 17 e 18, está escrito bem assim: ó o que está escrito para mim e para vocês nessa manhã. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 17 e versículo 18. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esta palavra é Paulo pregando para a igreja de Éfeso. Eu achei ela tão interessante na Bíblia NTLH, que é a Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje. Ela é bem mais explicada, bem mais expandida, para que nós viemos ter mais entendimento do que as Sagradas Escrituras querem falar. E eu achei ela muito linda, os versículos que estão escritos aqui. Olha como está escrito aqui na Bíblia NTLH. Versículo 17. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Querido, que mensagem, que versículo tão lindo é esse? Paulo, ele começou a exortar a igreja de Éfeso, da igreja de Éfeso. Ele estava dizendo bem assim: ó Éfeso, aleluia, o desejo do Senhor é que vocês procurem se encher do Espírito Santo. Querido, nós estamos vivendo em dias difíceis. A palavra do Senhor fala que chegaria dias muito trabalhosos, dias maus, dias onde o amor de muitos se esfriaria. E como nós estamos vendo tão claro isso nos nossos dias atuais? Se nós pararmos para olharmos a vida dos cristãos como era antigamente, para os que vivem de hoje em dia, nesse século que nós estamos vivendo, como tem sido diferente.
Como nós estamos vendo a cada dia as coisas, o movimento no mundo, a tecnologia, tudo que está acontecendo, tudo que está nos atraindo, tantas distrações para fazermos nós perdermos o foco. Ali Paulo pregando para Éfeso, ele está dizendo bem assim, se nós voltarmos um pouco, entendermos os outros versículos, ele falando, ele diz, ô Éfeso, vocês hoje em dia, Éfeso, não podem viver mais de conformidade como vocês viviam antigamente, não. Vocês hoje são regenerados em Cristo Jesus. Só que ser regenerado, Éfesos, não basta. Vocês não podem quererem serem regenerados. Vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Querido, se nós não entendermos qual a importância do Espírito Santo em nossas vidas, nós vivemos uma vida do cristianismo comum, do cristianismo na superfície. Enquanto a palavra do Senhor nos fala que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Se nós formos lá para o livro de Ezequiel, nós iremos ver quando o Senhor pega, quando o homem o pega e o leva às margens de um rio e começa a medir as águas do rio e ele começa a entrar. E diz a palavra do Senhor que aquele homem mede uma quantidade e de repente aquela água está no tornozelo. E ele entra mais um pouco e ele mede e aquela água já se tornou-se no joelho. E ele vai e anda mais um pouco e aquelas águas chegaram na sua cintura. E ele diz que chegou a um ponto ao qual ele não podia mais passar por aquelas águas a pé. Ele precisava nadar naquelas águas. Bem assim, trazendo para nossos dias atuais. O Senhor, Ele está à procura de homens e de mulheres que esteja disposto a mergulhar nas águas do Espírito. Diz a palavra do Senhor que a palavra dele é uma fonte inesgotável. Quanto mais eu busco, eu mais recebo da palavra, da presença do Espírito Santo. Querido, se nós entendêssemos como é importante termos uma vida cheia do Espírito Santo. Não tem como o ser humano, querido, viver a plenitude na presença do Senhor se ele não for cheio do Espírito Santo. Se nós pararmos para meditar um pouco no livro, na palavra do Senhor, quando o Senhor nos retrata sobre Maria e Marta, diz a palavra do Senhor que um dia Jesus vai fazer uma visita a Lázaro. E quando chega lá, Marta e Maria o recebem. E diz a palavra do Senhor que Marta, ela se preocupou em dar o seu melhor para Jesus. Só que o melhor de Marta naquela época, naquele dia que ela estava passando, era oferecer um melhor almoço, era oferecer uma casa limpa, uma casa agradável, um lugar aconchegante para o mestre chegar. Porque afinal de contas, quem chegou não foi qualquer um. Quem chegou foi Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Deus encarnado, aleluia. Não foi a evangelista Cícera que chegou na casa de Marta, não foi o apóstolo Pedro, não foi o apóstolo João, não. Quem chegou na casa dela foi Jesus, o Salvador dela, aleluia. Aquele, aleluia, que a libertou do pecado, oh glória. Então ela queria dar o seu melhor para ela. E ali diz a palavra do Senhor que ela começou a ficar preocupada nos seus afazeres do dia a dia. Mas tinha uma que se chamava Maria, que diz que quando Jesus Cristo chegou ali, ela parou, ela sentou e ela foi escutar o que o Senhor tinha para falar para ela. O que o Senhor estava ensinando naquele momento para ela. Meu Deus, meus irmãos, quantos de nós não temos parado para escutar o Senhor falar aos nossos corações? Muitos de nós julgamos Marta. Falamos, mas Marta? Não seja Marta. Quantos da igreja, quando vai ministrar a palavra do Senhor, não interroga por que Marta não fez como Maria? Por que Marta não parou também, não escolheu a melhor parte como Maria?
Oh, meu Deus do céu. Aleluia. Mas Marta estava fazendo aquilo que para ela era necessário. E para ela, naquele momento, o necessário era oferecer uma recepção boa para Jesus. Mas para Maria, não. Para Maria não bastava só uma recepção. Aleluia. Para Jesus. Maria estava querendo estar próxima de Jesus. É isso que Paulo fala aqui em Efésios. Oh, meus filhos, eu não quero que vocês ajam como pessoas sem juízos. Marta agiu sem juízo. E quantos de nós agimos muitas vezes sem juízos? Quantos de nós trocamos os valores na presença do Senhor? Quantos de nós deixamos as situações, as questões do dia a dia nos sufocar a tal ponto, aleluia, de nós não termos um tempo de parar para falar com Jesus, para adorar o Senhor, para ouvir a tua voz? Quantos de nós paramos só para ir no culto dia de domingo? Só lemos a palavra dia de domingo? Enquanto o Senhor está dizendo: filho, eu não quero que você viva somente com a água no tornozelo, não, nem tampouco no joelho. Eu quero que você, afunde, eu quero que você transborde, eu quero que você, aleluia, mergulhe nesses rios. E quando você mergulhar nesses rios, filho, eu irei lhe mostrar coisas profundas que o mundo não consegue lhe mostrar. Aleluia. Era isso que Paulo estava pregando para a igreja de Éfeso. Ele está dizendo: olha, Éfeso, enquanto vocês estiverem vivendo de acordo com as suas vontades, como vocês viviam antigamente, vocês não vão conseguirem entender qual é a vontade de Deus para a tua vida. Então, Éfeso, não ajam como pessoas sem juízo. E eu quero falar para você que está me escutando nessa manhã. O Senhor manda te falar: não haja como pessoa sem juízo. Não haja da sua própria maneira. Não faça aquilo que você acha que é dever fazer. Não, querido, nós não podemos viver por sentimentos. Nós devemos viver com entendimento. E o entendimento na palavra do Senhor é: buscai viver de acordo com a vontade de Deus. A palavra do Senhor nos fala que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas quantos de nós queremos viver nossas próprias vontades? Quantos de nós nos limitamos, aleluia, no viver do hoje? Naquela oraçãozinha de 5 minutos, naquela oraçãozinha que não se torna nenhuma oração, se torna mais uma reza repetitiva. Se acorda pela manhã: Senhor, obrigado por este dia, obrigado por amanhecer, Senhor, guarda minha casa, Senhor, guarda meus filhos. E ali sai correndo, vai para o trabalho, e ali vai correndo, começa a fazer uma coisa, começa a fazer outra, está igual a Marta, querendo dar o seu melhor, mas o seu melhor é errado. A qual o Senhor está falando essa manhã: filho, seja como Maria, inteligente, escolha estar nos meus pés, ouvindo as minhas palavras, entendendo qual é a perfeita minha vontade para a tua vida. Querido, enquanto nós não entendermos isso, nós não iremos vivermos na plenitude do Senhor. E viver isso, viver essa plenitude, só se conquista, só se consegue sendo cheio do Espírito Santo. E eu quero te dizer algo nesta manhã, o qual um dia eu escutei de um grande pregador do Evangelho, de uma grande mulher de Deus pregadora do Evangelho. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você e eu quer ter uma vida de intimidade com o Senhor e não está disposto a investir tempo nisso, isso será uma vontade, mas nunca será concretizado na tua vida. Querido, um dia quando eu escutei esta palavra e eu entendi que aquilo que o Senhor tinha para mim ia muito mais além do que sentir uma alegria na presença dele no culto de domingo. Oh, querido, a minha vida mudou totalmente.
eu nunca mais fui a mesma. E eu confesso a vocês nessa manhã que um dia eu tentei me esquecer. Eu agi como essas pessoas aqui, ó, pessoas tolas, gastando meu tempo no que não era necessário, deixando para segundo plano, aleluia, os planos do meu Senhor para a minha vida. E eu não vou mentir para você, querido, eu passei anos nessa mesmice, os piores anos da minha vida, anos buscando viver na plenitude, mas não na plenitude do Espírito, anos correndo atrás de algo que não me completava, porque eu já sabia, mas eu tinha que tomar uma decisão, porque ter uma vida cheia do Espírito Santo requer esforço, decisão. Eu decido isso. A palavra do Senhor me fala bem assim. Olha, o que ele fala bem assim, bem aqui no versículo 17. Mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. O que o Senhor quer que você faça? Qual o propósito de Deus para a tua vida, meus irmãos? O que o Senhor te chamou para fazer nesse tempo? Foi só para ser um empresário? Foi só para ser mãe? Foi só para ser serva? Foi só para servir na igreja dia de domingo? Foi só para ser uma diaconisa, um evangelista, uma pastora? Um pastor? Foi só para isso? Não, querido. Não. Diz a palavra do Senhor que os planos do Senhor é maiores do que nós possamos imaginar. Mas para que eu venha compreender o que o Senhor quer comigo, eu preciso ser cheia do Espírito Santo. E para que eu venha ser cheia do Espírito Santo, eu preciso renunciar. Renunciar o que, evangelista Cícera? Renunciar aos meus prazeres. Querido, a palavra do Senhor nos fala que o Espírito de Deus, ele pende para as coisas do Espírito. O nosso Espírito regenerado em Cristo, amém? O nosso Espírito salvo em Cristo Jesus, pende para as coisas do Espírito. Mas a nossa carne pende para as coisas da carne. E sabemos nós também que nós somos um espírito. Temos uma alma e habitamos em um corpo. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, imediatamente o nosso espírito ele é salvo, ele é regenerado. A nossa alma ela precisa ser transformada. Oh, meu Deus do céu. É por isso que está escrito na palavra do Senhor que renovai-vos a vossa mente com a palavra. Quando fala renovai-vos a vossa mente, está dizendo assim, olha, a sua alma, ela precisa ser renovada pela palavra de Deus. Por quê, filho? Porque a tua carne, ela nunca vai ser convertida. E se o seu espírito não estiver cheio do Espírito de Deus, ele não vai poder ter domínio sobre a tua alma. A tua alma, ela fala de sentimento. A tua alma, ela fala de emoções. É a tua alma que fala isso. Então, meu espírito precisa estar ligado com o Espírito de Deus para que a minha alma venha ser dominada pelo meu espírito. E assim ela tenha prazer nas coisas do Senhor. É por isso que Paulo fala bem assim: aquilo que é bom, eu quero fazer, mas eu não faço. Por quê? Porque o mal habita em mim. Em quê? Na minha carne. Ele está dizendo, olha, aquilo que o meu espírito quer fazer é bom, mas eu acabo não fazendo. Por quê? Porque a minha carne, ela existe o mal. Mas aquilo que eu não quero fazer, isso acabo fazendo. Aí ele fala bem assim, quem poderá me livrar? Aí ele fala, graças a Deus.
por Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele está dizendo graças a Deus pelo sacrifício perfeito ali naquela cruz, porque hoje eu posso viver uma vida cheia do Espírito Santo. E quando eu tenho uma vida cheia do Espírito Santo, oh glória, aleluia, a minha alma ela é dominada pelo Espírito de Deus. Querido, se você quer ter alegria plena, procure se encher do Espírito Santo de Deus. Evangelista, e como é que eu posso me encher do Espírito Santo de Deus? Orando, buscando a presença dEle, clamando por Ele, jejuando, lendo a palavra, investindo tempo de qualidade para que teu espírito seja alimentado, parando de perder tempo tanto nas redes sociais, Netflix, Amazon Prime, tantas coisas, YouTube. Oh filho, usa as ferramentas que Deus utiliza hoje para a glória dele. A internet é uma bênção, que é quando ela é usada para a glória do Senhor. Sabe quantas vidas irão escutar estes vídeos a partir de hoje? Várias. Mas se eu tivesse decidido em estar nesse momento, não lendo nem orando, mas quem sabe assistindo a Netflix, quem sabe está dormindo, quem sabe está passeando, quem sabe está no shopping, né? Eu estaria perdendo tempo, mas eu escolhi em investir tempo. Nunca se esqueça, buscar a presença de Deus não é perca de tempo, é investimento de tempo. Amém? Eu quero orar por vocês nessa manhã. Pai, eu rendo graças, Senhor. Eu rendo graças, meu Senhor, por cada vida que irá ouvir este vídeo. Meu Senhor, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus Cristo, que o teu Santo Espírito venha falar ao coração de cada uma dessas pessoas nesta manhã, Pai. Pai, que nós venhamos fazermos como Maria, escolher a melhor parte. Que nós venhamos fazer como Paulo exorta aqui a igreja de Éfeso, agir com sabedoria e buscar entender qual é a vontade do Senhor. E nós sabemos que a vontade do Senhor é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Meu Senhor, eu abençoo essas vidas. Eu abençoo a casa dessas pessoas. Eu abençoo, meu Pai, eu declaro a Tua palavra. Eu declaro, meu Senhor, que eles, aonde eles estejam escutando, que o Teu Santo Espírito estará enchendo, fortalecendo, guiando, mostrando o caminho perfeito. Oh, glória! Abrindo uma visão espiritual. Aleluia! Abrindo uma dimensão espiritual e entendendo qual o propósito do Senhor na vida deles. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Santo Espírito. E eu te louvo, Pai, pelo Teu Santo Espírito habitando dentro de nós. Te agradeço e te glorifico por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Que Deus continue vos abençoando grandemente. E quero vos deixar o convite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha nos fazermos uma visita. Venha ouvir um pouco da palavra do Senhor. Você que não é evangélico ainda, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você pode fazer isso aí mesmo. Mas venha fazer uma visita em um desses dias na congregação do Ministério Esperança Assembleia de Deus, amém? Temos culto dia de quartas, 19h30, dia de sexta, ciclo de oração, às 15h30 da tarde e aos sábados, às 19h30. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Nunca se esqueça que o Espírito Santo te levará à plenitude da vontade de Deus. Aqui quem vos fala é a evangelista Cícera Souza, vivendo em uma fé, em uma visão e em uma missão. Que o nosso bom Deus vos continue abençoando e derramando as bênçãos do Senhor Jesus Cristo sem medida. E que a presença do Espírito Santo
venha reinar nas suas vidas, venha se apossar, venha lhe encher e lhe fazer transbordar na presença dele, em nome de Jesus. Amém.